vai, vende tudo, depois vem e segue-me. Interessante o encontro de Jesus com esse jovem rico. Esse jovem não tem nome no Evangelho, porque significa que tanto você quanto eu podemos vestir essa carapuça desse jovem do Evangelho. Podemos colocar a nossa face, a nossa história nesse encontro. Como se você e eu pudéssemos também chegar para Jesus e perguntar: Senhor, o que é preciso fazer para ter o reino dos céus? Senhor, o que é preciso fazer para ser teu discípulo? Podemos nos colocar no lugar desse jovem e dialogar com Jesus face a face. E Jesus vai dizer: coloque em prática os mandamentos. Vai dizendo: não roube, não mate, não deseje a mulher do próximo, não levante falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e faz o elenco dos mandamentos. E esse jovem diz: Senhor, desde criança eu pratico tudo isso. Aí vem o passo da entrega total. Então vai, vende tudo que você tem, se liberta. É como se Jesus dissesse: não se apegue a nada, seja livre, volte à tua origem da criação. E depois, segue-me. O seguir Jesus, o tornar-se discípulo, discípula de Jesus, é ter a liberdade de segui-lo da maneira com a qual ele propõe esse seguimento, não como nós gostaríamos. A determinação de seguir Jesus não é nossa, é dele. Se eu sou discípulo, eu não sou o mestre. Então eu deveria ter a identidade desse mestre. E é interessante perceber que esse jovem era um cara bom, não era um cara ruim. Como todos nós, na nossa essência, somos bons. As nossas escolhas é que nos tornam ruins. Porque na essência, você e eu seremos sempre bons. A bondade de Deus, a imagem e semelhança de Deus sempre está dentro do ser humano. São as nossas escolhas que nos distanciam dessa imagem. Mas a partir do momento que eu decido voltar a isso, eu continuo sendo bom. A minha essência é boa. E talvez o Evangelho de hoje está perguntando para você e para mim: como estão as nossas escolhas? Eu estou vivendo de fato essa imagem e semelhança? Porque eu posso cumprir tudo certinho. O jovem do Evangelho cumpria. Eu posso cumprir todos os mandamentos como o jovem do Evangelho cumpria. Mas se eu fizer isso por funcionalismo, se eu fizer isso simplesmente por um preceito, eu não sou livre, mas eu estou me aprisionando na lei. Eu perdi a minha essência de ser livre, porque eu me tornei escravo. Eu cumpro simplesmente para cumprir e ser visto. Aí quando vem essa pergunta: o que ainda te prende? O que ainda te escraviza? Porque o problema não é ter grana. O problema não é ter bens materiais. O problema é a maneira com a qual eu me utilizo desses bens. A questão é se eu não estou me escravizando em valores que tiram a minha liberdade, me escravizando em sentimentos que me afastam da imagem e semelhança de Deus. Se eu não estou usando da minha capacidade de possuir bens para escravizar as pessoas e manipular as pessoas. Se eu não uso do poder, entre aspas, que eu tenho, do status social que eu alcancei, para usar as pessoas em benefício próprio, para extorquir as pessoas, como muitas vezes nós vemos por aí, pessoas eleitas disso e daquilo, pessoas escolhidas para isso e para aquilo, pessoas que conseguiram conquistar os seus diplomas com os seus méritos, sem sombra de dúvidas, mas que espizinham as pessoas, que ao mesmo tempo dissecam as pessoas para levar vantagem em tudo. Isso é escravidão.
Por isso que o jovem, ele se retorna e ele vai sair desse encontro triste, porque ele tinha muitos bens, tinha muito apego às coisas. Talvez nós podemos ser pobres, materialmente falando, mas somos miseráveis nos nossos sentimentos, somos miseráveis nos nossos julgamentos. Talvez eu possa ter riquezas, bens, e ao mesmo tempo ter a capacidade de transformar isso que eu tenho em uma ajuda constante àqueles que têm menos. Enfim, não é uma questão só de matéria, mas é uma questão de liberdade de espírito, de deixar tudo. Essa liberdade que vai me dar a capacidade de seguir Jesus e não querer que Ele me siga, que Ele faça o que eu determine, mas é perceber qual é a identidade de Cristo. E se eu digo que eu sou cristão, no mínimo, eu deveria ter as atitudes que Ele teve. Um olhar verdadeiro que não se engana com a aparência. A capacidade de tocar nas pessoas, porque dá dignidade e acolhida e reconhecimento. Somos irmãos mesmo na diferença. E a capacidade de levantar e dar autonomia para que cada um caminhe com as suas próprias pernas. Atitudes cristãs que te tornam um homem melhor, uma mulher melhor. Por isso, o que ainda em nós é preciso desapegar, para que sejamos homens e mulheres livres, para depois seguir a Cristo. Vai na paz, que Ele te acompanhe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.